Aleluia. Você que pode, abre a sua Bíblia comigo aqui, 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo de número 15, para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco. 2 Reis, capítulo 5, versículo 15. 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 15. Se você está sem a sua Bíblia, não se preocupe, você vai conseguir acompanhar aqui na projeção. E diz assim a palavra de Deus em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 15. Então, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei, e instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carne de terra e um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: Vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Então vamos prestar atenção aqui, irmãos, no que está acontecendo. 2 Reis, capítulo 5, vai falar a respeito de Naamã e sua lepra. E fala a respeito do profeta que estava ali, que foi, o profeta Elias foi consultado. Naamã queria ter um tratamento VIP do profeta, e o profeta sequer o atendeu. E quando o profeta manda uma mensagem para ele, o profeta diz para ele: vai lá, se mergulha 7 vezes no Rio Jordão, que não era o melhor rio da época, do dia, daquele momento. E a partir do momento que você mergulhar as 7 vezes, você será curado da lepra. E ele muito insistentemente, irmãos, questionando algumas coisas, mesmo assim ele ainda vai lá e faz. E aí ele recebe aquela bênção da cura da lepra, e quando ele é curado, a Bíblia diz que a sua pele fica praticamente idêntica à pele de um bebê, de uma criança. E aí, irmão, sabe o que acontece? Chega nesse momento aqui, Naamã volta para o profeta e quer encher o profeta de bênçãos, quer abençoar o profeta com riquezas, com alguma coisa, irmãos, que pague a bênção. E o profeta, naquele exato momento, disse para ele assim: não, muito obrigado, eu não quero. Aí ele insiste: não, toma aqui. Ele fala: não quero. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer para mim e para você: não queira comprar a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor não se compra. A bênção do Senhor, ela é conquistada, irmão. A Bíblia diz: de graça receber e de graça dar. Pastor, então quer dizer que eu não posso abençoar ninguém? Irmão, abençoar é uma coisa, você ter segundas intenções é outra. Por quê? Ele viu que o profeta, que Deus agia na vida do profeta, e o que ele queria? Ele queria dar ali, irmãos, aquela oferta para ele, aquela bênção para ele, para quê? Para ele ter mais ainda intimidade, para o acesso ficar mais fácil. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que as igrejas hoje estão fazendo o seguinte: pastor, posso ter uma palavrinha com o senhor? Conversa com a secretária aqui, vê com ela qual dia da semana eu vou poder te atender. E aquela pessoa naquele dia está querendo cortar os pulsos, está querendo colocar uma corda no pescoço, e o pastor querendo agendar. Mas agora vê se vai ser um cara de boa reputação, de maior reputação. Se for um cara conceituado da cidade: fulano, ele não fala nem com a secretária: não, fulano, peraí, vou te levar lá no meu gabinete, vou te levar no meu escritório. Esse é o evangelho, infelizmente, que muitos têm vivido, irmãos.
O evangelho de conveniência, o evangelho que se der alguma coisa para mim, aí eu vou ajudar. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer para mim e para você: maldito é o homem que confia no homem. Eita Deus! Deus nos trouxe aqui para dizer para mim e para você nessa manhã: se entrega para o Senhor, se entrega para Ele. E aí o que acontece, irmãos? Geazi, o servo do profeta, estava ali só olhando aquela conversa. E aí, olhando para a conversa, eu falei: não é que eu posso me dar bem nesse negócio aí? Não é que eu não posso me dar bem? Eu me lembro um dia, irmãos, que uma pessoa próxima, ele não era parente nosso, ele era parente dos parentes, era bem, bem longe. E ele um dia, irmãos, achou que abrir igreja era assim: você ia lá, alugava um salão, levantava as portas e você ia fazer a obra de Deus. Mas a intenção dele sempre foi lesar as pessoas. Sempre foi um cara caloteiro, sempre foi um cara mentiroso, sempre foi um cara, irmãos, que fez tudo de errado. Esse cara, irmãos, ele pegou dinheiro emprestado de muitas pessoas na igreja que ele congregava. E as pessoas começaram a cobrar ele. Falou: irmão, você falou que era dia 5, irmão, você falou que era dia 10. E ele nunca, irmãos, ele nunca pagava. Aí teve um dia que as pessoas ficaram tão chateadas com ele, que chegou para ele e falou: irmão, quer saber? Você não paga não. Você não paga mesmo? Não quer saber? Eu já larguei mão desse dinheiro. Um dia, irmão, ele me pega no culto, na igreja dele, pede a oportunidade do pastor que ele queria testemunhar. E o pastor dá a oportunidade para ele, sabe o que ele faz? Na frente dos irmãos que ele tinha pego dinheiro emprestado, irmão, sabe o que ele diz? Irmãos, quero louvar o Senhor nessa manhã, nesse momento aqui nesse culto, porque eu estava com umas dívidas aí com os irmãos e foi tudo perdoado. Glória a Deus. Caloteiro, irmão. Falta de vergonha, irmão. Ainda quer colocar. Irmão, quando ele desceu no altar, um parente dele agarrou ele e falou assim: desde quando Deus está avalizando o jeito que nós cega? Desde quando? Você para com esse negócio, cara. Você para com esse negócio que uma hora vai dar ruim para você. E o cara achou que não dava, irmão. Aí a intenção dele depois foi abrir uma igreja para enganar pessoas. E aí ele foi lá e convidou meu pai para pregar na inauguração da igreja. Meu pai foi lá, orou, falou: Senhor, qual que é a palavra para essa igreja? Para a inauguração dessa igreja. Deus falou para meu pai: a obra, quando é de Deus, ela permanece. Meu pai foi lá, irmãos, foi pregar na inauguração da igreja do abençoado e disse assim: olha, irmãos, eu orei, pedi para Deus uma direção sobre essa obra aqui, e Deus disse para mim assim: a obra, quando ela é de Deus, ela permanece. Se isso aqui for de Deus, vai permanecer, se não for, vai fechar. Pouco tempo depois a igreja tinha fechado. Sabe o que ele fez? Sabe, falando para todo mundo que meu pai tinha amaldiçoado a obra que ele abriu. Porque o cara está achando, irmãos, que é assim. O cara está achando que se pode usar Deus. Deus está procurando homens e mulheres que Ele quer usar e não que queiram usá-lo. Eita Deus, aleluia. Mas aí, irmãos, o servo de Elias está ali, Geazi, olhando aquela conversa e dizendo: olha, isso aí pode respingar em mim. Então, irmãos, se não é para você, não se envolve. Se não é para você, irmãos, não queira entrar numa questão que não lhe diz respeito. Olha o que vai acontecer aqui a partir do versículo 20. O homem da mão vai embora com a sua tropa. E olha o que Geazi vai fazer. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Cuidado, irmãos, com os seus interesses com as pessoas. Cuidado com a forma com que você entra na casa das pessoas. E também muito cuidado com as pessoas que entram na sua casa. Ore a Deus, busque a Deus, peça direção a Deus, porque talvez você esteja colocando dentro da sua casa alguém que quer tirar alguma coisa de você. Sabe aquela velha história? Olha, pastor, fulano traiu a fulana com a melhor amiga dela.
ou vice-versa, com o melhor amigo dele. Por que, irmão? Porque havia segundas intenções, havia interesses, irmãos, malignos por trás disso. E aí, irmãos, o profeta Eliseu vai lá e diz: eu não quero, pode ficar com você, leve embora isso aqui, porque eu não preciso, o Deus que eu sigo me sustenta. Aí o moço dele vai correndo lá e fala para ele: eu vou tirar um negócio desse cara agora. Olha o que ele vai fazer. E foi Geazi ao alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrar e disse: vai tudo bem? E olha o que ele vai dizer. E ele diz: tudo vai bem, o meu Senhor me mandou dizer. Olha isso aqui, irmão. Meu Senhor me mandou dizer. Eliseu mandou falar alguma coisa? Não. Então olha que terrível isso aqui, irmão. Tem gente andando com um profeta, tem gente andando com o homem de Deus fazendo coisa errada. Eita Deus. Tem gente, irmãos, que está ouvindo palavras sobre palavra e ainda insiste em fazer coisa que desagrada a Deus. Chega com a cara mais lavada na mãe e fala assim: meu Senhor me mandou dizer. Eles não tinham mandado nada. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 mudas de vestes. E aí sabe o que aconteceu? Ele levou os caras com ele, para dizer que eram os caras que tinham chegado. Olha o que vai acontecer aqui. Ele disse: Naamã, ser servido, tomar 2 talentos. Estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus bolsos, os quais os levaram diante dele. Então, na cabeça de Naamã: não, tá bom, estou abençoando esses 2 que estão com ele. Olha o que vai acontecer agora. Então ele entrou, e chegando ele à altura, tomou, olha só, irmão, e chegando ele à altura, tomou das suas mãos e os depositou na sua casa e despediu aqueles homens, foram-se, usou os caras. Deus os trouxe aqui nessa manhã para dizer para mim e para você: cuidado, não use as pessoas e não se permita ser usado. Eita Deus. Irmão, entende uma coisa: você ser bom é uma coisa, ser feito de boa é outra. A Bíblia diz: não sejais demasiadamente justo. Pessoa falha com você uma vez, pede desculpa. Falha com você 2 vezes, pede desculpa. Falha com você 3 vezes, pede. E você ainda continua insistindo numa coisa, irmão, que está na cara que ela não vai mudar. Está na cara que ela quer abusar de você. Está na cara que ela está abusando da tua boa vontade. Então Deus nos trouxe aqui nessa manhã para nos alertar e dizer para mim e para você: muito cuidado em relação às suas intenções, em usar as pessoas, e também não permita que ninguém te use. E aí o que acontece, irmão? Geazi usa aqueles caras. Quando Naamã já não enxerga mais eles, ele vai lá, toma aquilo que o cara que Naamã tinha dado teoricamente para aqueles caras, pega para ele e despede os caras de mão vazia. Muito cuidado com gente que busca você quando precisa, e quando acontece ela já não olha mais para você. Eita Pai. Muito cuidado com pessoas que na hora da luta, na hora da prova, na hora do deserto, você é a melhor pessoa do mundo, mas quando ela está na bonança você não serve para nada. Muito cuidado. Essa manhã é uma manhã de despertamento, é uma manhã de alerta. Deus está nos alinhando e dizendo para mim e para você: muito cuidado. A Bíblia diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eita Deus, amém, aleluia. E olha o que vai acontecer agora. Então, ele entrou e pôs-se diante de seu Senhor. Ah, irmão, aqui está o segredo para mim e para você. A Bíblia diz: os meus não serão confundidos e não serão envergonhados. Amém, aleluia. A palavra vai dizer assim: aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. Amém, Jesus. Aí entra Geazi, irmãos, achando que ele ia enganar até Eliseu, ele ia enganar até o homem de Deus. Irmão, as pessoas podem enganar quem elas quiserem, mas se você for um homem de Deus, for uma mulher de Deus, ninguém te passa para trás. Aleluia. E aí o que acontece? Ele chega lá como quem não quer nada, diante de Eliseu, e Eliseu já pergunta: de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Irmãos, olha isso aqui: um abismo chama outro abismo. Primeiro foi atrás
e falou que Eliseu tinha mandado. E nem era Eliseu que tinha mandado. Depois foi lá, usou os camaradas, 2 caras, para dizer que eram eles que tinham chegado, estavam precisando e tal. Naamã foi lá e abençoou. Depois foi lá, enxotou os caras e chega lá como quem não quer nada, diante de Eliseu. Eliseu pergunta para ele: de onde você vem? Não, eu fui em lugar nenhum. Estava ali no banheiro, foi lá com o rosto. Tem gente que é assim, irmão, não troca de roupa para mentir, para fazer coisa errada. Tem gente que é assim: fulano me falou, você falou mal de mim. Não, eu não. Deus me permite de falar mal de você. Mas eu te ajudei assim, você falou fulano que eu não te ajudei. Não, eu não, você está enganada. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é enganado e não se engana. Amém. Olha o que vai acontecer agora. Olha o que Eliseu vai dizer para ele. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Irmão, era Eliseu dizendo para Geazi: Geazi, eu sei onde você estava. Geazi, eu tenho intimidade com Deus, Geazi. Não vem com essa conversa fiada do meu lado, não, que eu sei onde é que você estava. E eu sei o que você estava fazendo, Geazi. Não vem com essa conversa fiada, porque eu sei quem você é. Irmãos, o sucessor de Elias, Eliseu, o sucessor de Elias, um cara, irmãos, com porção dobrada do Espírito Santo. Você acha que o cara vai ser enganado? Você acha que o cara vai ser enganado? Um cara que tinha porção dobrada do Espírito Santo. Você acha que o cara vai ser enganado por alguém que ele ensina, que anda com ele, que caminha com ele? De maneira nenhuma. E olha o que ele vai dizer: era isso ocasião para tomares prato, para tomares vestes e olivais, e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Era Eliseu dizendo para ele: precisava disso? Por acaso Deus não tem nos sustentado? Por acaso Deus não tem feito? Deus não nos tem honrado? Precisava você entrar numa situação dessa? E olha o que vai acontecer agora. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Sabe que tem muita gente leprosa, irmãos? E o problema é que leproso aqui, dentro da igreja. Porque está ouvindo e não está executando. Está aprendendo e está se fazendo de desentendido. Aleluia. Nós estamos, irmãos, orientando e a pessoa finge: não, nem é tudo isso. Não é mais tempo, meus irmãos. Jesus está às portas, meus irmãos. Jesus, irmão, quando eu era criança, quando minha avó, que já está no Senhor, me levava para a igreja, irmãos, eu já ouvia que Jesus estava voltando. Irmãos, isso faz 40 anos atrás. E se há 40 anos atrás eu ouvia que Jesus está voltando, está mais próximo ainda da volta dele. Amém, Deus, glória a Deus. E aí a gente tem muitos Geazis no meio da igreja, querendo se dar bem, querendo enganar os outros, querendo se fazer de coitado, usando Deus. Deus nunca te chamou para ser um coitado. Ele disse: em Cristo nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém, aleluia. Não levanta a tua cabeça, para com esse negócio de ficar reclamando da vida todo dia, que fica, tudo é luta, tudo é prova, tudo é situação adversa. Não, Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer para mim e para você: você vai ter que aprender, porque Deus quer nos levar para um lugar de crescimento. Rapaz. Mas se nós não nos posicionarmos, irmãos, que adianta você ter status? Se você for ler lá, irmãos, 2 Reis capítulo 5, fala um monte de qualidade de Naamã. Naamã era chefe, era isso, era aquilo, vírgula. Porém, leproso. Então, de que adianta você ter carro? De que adianta você ter casa? De que adianta você ter um trabalho? De que adianta, irmãos? Você fazer tanta coisa, porém, você é leproso. Porém, você ainda não se converteu. Porém, você ainda precisa ser ajustado em algumas coisas.
Você precisa ser transformado em algumas coisas. Mas Deus está nos convocando nessa manhã para dizer para mim e para você: eu vou te dar duas opções. Puxa, pastor, eu pensei que essa primeira Santa Ceia de junho ia ser bênção, que ia ser vitória. Calma que eu não terminei a pregação ainda. Porque a gente pensa mais ali, irmão, que Deus começa a ser um pouco duro com a gente vai murchando, daqui a pouco a gente pensa: ai, não era nem eu ter vindo hoje, eu sabia que não era de Deus eu ter vindo hoje. Irmão, tem gente que nem vem. Tem gente que não vem e não dá satisfação. Tem gente que não vem e dá satisfação. Gente que não vem e não dá satisfação é Geazi. Gente que não vem e dá satisfação, porque, irmãos, ela entendeu. Olha, eu congrego lá naquela igreja. Olha, eles zelam pela minha alma, eles cuidam da minha alma. Então eu vou dar uma satisfação. Eu vou simplesmente dizer: olha, não deu certo hoje. Olha, vai haver um compromisso específico justamente agora no domingo de manhã. Eu não vou conseguir. Liguei para minha avó ontem, irmãos, para ir buscar, gripada, quase não conseguia falar comigo direito no telefone, mais tossido do que falava. Eu falei: fica em casa. Mas depois eu levo assim para a senhora, não tem problema. Agora tem um Geazi aí, irmão. Tem um Geazi que quando é bênção, o pastor ora por mim. Quando é para fazer coisas, irmãos, que ele não está no negócio, não troca nem de roupa, nem a roupa que vem no culto, você vai fazer coisa errada. Tem gente que a gente encontra na rua, irmãos, gente que já congregou com a gente. Irmão, um dia eu estou no trânsito, e a gente tinha uma camisa antiga da nossa igreja, que era branca com laranjado, não sei se algum. Irmão, eu olhei e falei: por isso aquela camiseta. E aí, irmão, eu falei: vou parar o carro para ver quem que é. Esse é o irmão da igreja, já vou dar um pai de senhor logo, já vou cumprimentar, né? Irmão, quando eu parei e olhei, eu não conhecia a pessoa. Quem é esse? Aí ele virou para mim e falou: ô pastor, vai de senhor. Eu falei: paz. Daí como é que está na bênção? Eu falei: na bênção. Eu falei: ô pastor, sou de lá, hein? O senhor pode saber que eu sou de lá. Eu falei: de lá onde? De lá onde? Ele nem vem aqui, irmão. Como é que ele é daqui se ele não vem aqui? Então, irmão, tem um monte de crente assim, irmão, extraviado, dizendo que é daqui. Ou dali, ou de lá, sei lá. Irmão, membro anda junto do corpo. Amém. Membro que está fora do corpo, morre. Deus nessa manhã está dizendo para mim e para você: olhe para o exemplo de Geazi. Mas agora Deus está querendo nos transicionar. Diga: Deus quer me transicionar. Deus quer me transicionar. Quando toca alguém perto de você e fala: Deus quer te transicionar. E agora eu quero que você abra aí em 2 Reis capítulo 6, que Deus vai falar a respeito de transacionar. Deus quer fazer uma transição na nossa vida. Amém, aleluia. Glória a Deus. Deus quer apagar todas as marcas de Geazi na nossa vida. Amém, aleluia. E Ele quer fazer de nós homens e mulheres que andam de comum acordo. Eu recebo como E disseram os filhos dos profetas: Eliseu tinha uma escola de profetas, ou seja, ele reunia as pessoas que tinham chamado, ministério, que queriam atuar, e ele ensinava. Ele dava, irmãos, lições, ele ensinava cada passo do ministério para aquelas pessoas. Nós temos aqui todo domingo de manhã, 8h30 da manhã, o nosso treinamento de discípulos. Domingo passado, retrasado, porque a gente teve o casamento no sábado, tivemos que fazer a faxina domingo. Eu queria ter terminado um assunto, irmãos, esses irmãos não param de falar, eu não consigo terminar, irmãos. Eu penso que eu vou para o outro assunto, eles puxam outro, irmão, é uma bênção. É uma bênção, a gente sai daqui, irmãos, com a mente tão esclarecida, a gente sai daqui tão mais entendido. E tem crente que domingo quer ficar dormindo até meio-dia. E quer transicionar. Quer ser grande, quer ser bem sucedido. Irmão, cuidado.
Cuidado com o quanto você se dedica para o teu trabalho, o quanto você se dedica para César e o quanto você se dedica para Deus. Eita Deus. E aí ele vai dizer aqui, aqueles alunos da escola de profetas olham para eles e falam assim: olha, o lugar aqui em que nós habitamos diante da tua face nos é estreito, ou seja, estava apertado, já não estava cabendo. Irmão, eu quero profetizar, nós vamos viver esse tempo. Amém. Mas eu vou te dizer, irmãos, nós vamos viver esse tempo, mas eu preciso de homens e mulheres que queiram realmente, irmãos, crescer junto. Mas para crescer junto, você tem que ter responsabilidade. Amém, aleluia. E aí, irmãos, aqueles jovens, irmão, não foi o profeta que falou para eles. Foi na igreja. Foram aqueles que estavam lá, irmãos, aprendendo. Falou para ele: olha, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa aqui para crescer mais, para ampliar aqui, porque está ficando estreito, está ficando apertado. E aí, olha só o que Eliseu vai dizer. Olha o que eles vão dizer para Eliseu: vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. Olha só que interessante, eles dizem assim: ó, vamos até o Jordão, eles dizendo, nós vamos até o Jordão, nós vamos cortar uma... O que eles foram pegar? Uma viga. Para que eles foram pegar uma viga, irmãos? Porque não adianta nada você crescer sem ter sustentação. Não adianta nada você querer crescer, irmão, sem ter sustentação. Sem estar edificado, sem estar firmado, sem estar convicto daquilo que você quer para a tua vida. Então a primeira coisa que eles se preocupam, se a gente vai ampliar, a gente vai ter que deixar sustentação. A gente vai ter que dar sustentação para aquilo que a gente quer ampliar. Deus está nos convocando nessa manhã, dizendo para mim e para você: abandona as práticas de Geazi e começa pelas práticas dos filhos dos profetas. Amém, aleluia. Glória a Deus. Aí ele diz assim: e façamos ali um lugar para habitar ali. E ele disse: ide. Eliseu disse para eles: é boa essa palavra de vocês, a intenção de vocês é boa, podem ir. Mas, irmão, você conhece quem é espiritual e você conhece quem não é espiritual. Quem não é espiritual vive dando cabeçada e ainda fala: não, Deus tinha me falado. Irmão, se Deus te falou, não dá errado. Eu me lembro que um dia eu fui numa igreja, irmãos. Fui pregar numa igreja e chegou uma senhora. Devia ter uns 58, 59 anos, eu acho. E um outro cara que poderia ter mais ou menos a idade dela. E os dois de mãozinha dada: pastor, quero que o senhor ore por mim, por nós. Nós estamos namorando. Irmão, crente velho na igreja. Crente velho na igreja de namorico. 60, irmão, eu fico olhando. Pessoa que tem filho, tem neto. Como é que teu neto vai olhar para a avó crente e falar: minha avó agora namora? Ah, pastor, o senhor está querendo dizer que não pode? Não, irmão. Nessa idade não é mais namoro, não. Ou o cara põe uma aliança no teu dedo, você põe uma aliança no dedo do cara, ou para disso, porque irmão, logo vocês vão cair em tentação. Irmão, não dá para tapar o sol da peneira, meus irmãos, não dá. Para com esse negócio, irmão. E aí a pessoa vem falar: ai, pastor, ora porque Deus falou. Irmão, se Deus falou, eu não vou falar nada. Há um tempo atrás uma pessoa veio conversar comigo, irmãos, e disse: olha, nós estávamos orando a Deus, estávamos buscando a Deus, e Deus falou. O que você acha? Eu falei: nada. Não, mas eu queria essa opinião. Eu falei: não precisa. Mas pastor, pastor, não precisa. Mas como não precisa? Você está falando para mim que você orou. Você está falando para mim que Deus falou com você. Quem sou eu, comedor de arroz e feijão, vai lá e assinar embaixo do que Deus falou? Se Deus falou com você, você não precisa perguntar para ninguém. Agora, se você não tem certeza que Deus falou, não fale o que Ele falou. Eita Deus. Então Deus está nos convocando nessa manhã para abandonarmos as práticas de Geazi e nos levantarmos para um tempo de transição. Amém, aleluia. Mas Ele está dizendo: ó, não pense vocês que vai ser tranquilo, não. Olha o que eles foram fazer, irmão. Trabalhar. Olha o que eles foram fazer, irmão. Cortar madeira. Eu não sei se tem alguém aqui que já teve essa experiência de sair e cortar madeira, irmão. Eu me lembro do meu avô na fazenda, irmão. As veias do braço quase estouravam, irmão. De
tanto bater machado em madeira, porque era fogão a lenha. Irmão, não é fácil não. É Deus dizendo para mim e para você já, se você quer ir, saiba que vai ter trabalho. Se você quer ir, você vai ter que se esforçar. Se você quer transicionar, saiba que você vai ter que trabalhar e você vai ter que suar a camisa. Porque nada vem de graça, irmão, nada. Aí ele diz assim: ide, e olhe só o que os servos vão dizer para ele. Pode passar. Ele disse um: serve-te de ir com os teus servos. Olha que interessante. Nós não vamos sozinhos, não. Nós queremos o Senhor vá conosco. Irmãos, eu nunca me neguei a ajudar ninguém. E eu vou dizer para vocês: sempre que vocês precisarem de mim, eu vou estar disposto. Amém, aleluia. Mesmo depois de nós crescermos, não vai, a Ana Paula não vai agendar meus atendimentos com vocês. É aqui, ó, a gente resolve aqui na igreja, a gente ora junto aqui, a gente faz aqui, a gente guerreia aqui. Mas sabe o que aconteceu comigo esse ano e eu parei de fazer? Teve muita gente que fala: ai, pastor, vem aqui em casa, eu quero, estou morrendo. Aí eu vou lá. Irmãos, oro, unjo a casa, repreendo todos os demônios, e aí, sexta-feira tem culto. Cadê o irmão? Cadê a irmã? Não veio. Por quê? Porque o fast food já foi para a casa dele. Ele ligou no iFood, o iFood mandou o pastor lá na casa dele. O pastor já ungiu, o pastor já orou, o pastor já mandou os demônios embora, ele está na bênção. Então eu não preciso ir na igreja. Hoje, quando as pessoas querem: pastor, eu preciso conversar. Tá bom, tá, hora é lá na igreja. Da mesma forma, quando eu saio da minha casa e venho para cá, você vai ter que dar um espacinho na sua casa e vir para cá também. Eita Deus. Com exceção dos enfermos, irmãos, vou para tua casa mais não. A não ser que você diga: pastor, olha, eu preciso lá, ter alguma situação lá em casa que eu preciso que ore e unja. Diferente. Agora tem gente que quer atendimento vivo. E outra coisa, se você me chamar para ir na tua casa, para com esse negócio. Irmão, tem dia que eu chego na casa das pessoas: pastor, mas eu quero te tratar bem. Eu entendo, irmão. Mas às vezes a gente chega na casa da pessoa, a pessoa dá bolo, dá suco, dá café, depois ela dá água, depois ela dá água com gás, depois ela dá gelinho. Mas não, eu vim para orar. Eu vim para orar, sabe o que é? Vamos dar as mãos aqui, mandar esse inimigo embora e vamos ver a sua vida mudar. Sabe por quê? Porque o bolo toma tempo, o café toma tempo, a água toma tempo, o suco toma tempo, e aí a gente fica conversando de coisa que não edifica. Deus está nos convidando para ser práticos. Deus está nos convidando para sermos objetivos. Deus está nos convocando para dizer: o que você quer? Deus está falando conosco nessa manhã: me fala o que você quer. As práticas de Geazi estão aí. A lepra está para quem quiser também. Mas hoje Deus está dizendo: você tem a opção de ser Geazi, ou você tem a opção de ser um homem, uma mulher de Deus que decidiu transicionar, que decidiu crescer, que decidiu não ser mais a pessoa que você era. Amém, aleluia. E sabe o que aconteceu, irmão? Eles pediram para Eliseu só ir com eles. Eles não falaram: Eliseu, trabalha com a gente. Não, ele falou: Eliseu, se você estiver lá, para nós já está bom. Sabe aquele negócio, irmão, do teu filho vai disputar o interclasse, teu filho joga futebol. Ele não joga nada. Ele não joga nada. Você sabe que ele não joga nada. Mas sabe o que você faz? Você vai lá para a arquibancada e fica gritando o nome dele. Você fica gritando o nome dele. Sabe o que acontece? Ele talvez não vai jogar nada, mas você estava lá. Amém, aleluia. Sabe sua filha? Sua filha vai fazer uma apresentação de balé. Ela não aprendeu nem um dos passos. Ela não consegue nem ficar na ponta dos dedos ainda. Está todo mundo rodando para a direita, ela está rodando para a esquerda. Mas você está lá tirando foto, fazendo isso. Você é linda! Aleluia, Jesus. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus quer de mim, de você, isso. Vai, tenta. Amém, aleluia. Se esforça, que eu vou estar lá aplaudindo você. Isso, segue em frente, meu filho. Segue em frente, minha filha. Amém, aleluia. Glória a Deus. E olha o que vai acontecer aqui. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, estavam trabalhando.
Não existe crescimento sem trabalho. Não existe crescimento sem responsabilidade. Não existe crescimento, irmãos, sem que alguém se disponha a fazer alguma coisa em prol disso. E olha o que vai acontecer agora. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu Senhor, por que era emprestado? O camarada empresta um machado de alguém para ir lá e cortar a viga que eles precisavam. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Eita Deus. Então Deus está nos convocando para parar de dar desculpa e arrumar um jeito para trabalhar para Ele. Amém. Arrumar um jeito de fazer alguma coisa para Ele. Amém. E aí, o que acontece? Ele empresta o machado e ele vai lá e bate na viga. Quando ele bate na viga, quando ele bate naquela madeira, escapa o ferro do machado e o ferro do machado cai na água. Primeira coisa que ele faz: ai, meu Senhor, por que era emprestado? Para quem que ele estava gritando? Para Eliseu que estava ali. E agora, o que eu vou fazer? E agora, o que eu vou fazer? Era emprestado, irmãos. Quando você estuda a respeito do ferro naquela época, irmãos, o cara tinha que trabalhar muito. Ele tinha que trabalhar vários dias de graça para pagar o ferro do machado, o cara que emprestou para ele. Mas ele deu um jeito. E Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer para mim: se você der seu jeito, eu vou te honrar. Se você não arrumar desculpa, eu vou te honrar. Se você decidir arrumar teu jeito, eu vou te honrar. Agora, não crie desculpa onde não há desculpa. E olha o que vai acontecer. E disse o homem de Deus: onde caiu? Demonstrando-lhe um lugar, cortou um pau e lançou-o ali e fez nadar o ferro. A pergunta de Deus para mim e para você nessa manhã, porque, irmãos, talvez você: puxa, pastor, eu bati cabeça, eu sou o Giazi da história, pastor. Puxa, pastor, como é que eu vou fazer agora? Sou eu essa pessoa, o Giazi que o senhor pregou ali, pastor, sou eu, algumas atitudes são as minhas. Mas, irmãos, eu sou como Eliseu aqui nessa manhã. Eu não estou aqui para dizer para você: cabeção, eu vou de novo, hein? Mas você é difícil, hein? Mas você nunca vi. Crente igual você está complicado. Esse não é meu papel aqui, irmão. O meu papel aqui é dizer para você: onde é que você caiu que eu vou te ajudar a levantar. Esse é o meu papel, meus irmãos. Amém, aleluia. O meu papel é o que você parou de fazer, que você fazia, eu quero te ajudar a voltar a fazer. Esse é o meu papel. Quando ele disse para Eliseu: aonde é que caiu? Onde caiu? Ele não falou. Como é que você não prestou atenção? Como é que você fica trabalhando desatento? Ei, irmão, você não serve para nada mesmo, hein? Não. Eliseu virou para ele e falou assim: onde caiu? Sabe por quê? Você deu o seu jeito, meu filho. Você está aqui trabalhando, nós estamos juntos. Essa batalha não é sua, é nossa. Nós estamos juntos nessa batalha. Só me mostra onde caiu. Quem aqui já viu ferro flutuar na água? Não, pastor, não existe, não tem condição. Com Deus tem. Com Deus há condição. E aí ele disse, ele pega um pedaço de pau. Aonde que caiu? Ele coloca ali o machado, flutuou. Por quê? Porque era alguém comprometido. Porque era alguém que não deu desculpa, ele foi trabalhar. Porque era alguém, irmãos, que estava decidido a ajudar no crescimento da obra. Era alguém que estava decidido a fazer algo para que a obra do Senhor e aquela escola de profetas, irmãos, tivesse muito mais pessoas ainda para serem trabalhadas. Então, nessa manhã, nós precisamos tomar uma decisão. Olha o que ele diz agora. Ele disse: levanta-o. Então, ele estendeu a sua mão e o tomou. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer para mim e para você: aquilo que você acha que estava saindo da tua mão até hoje, Deus está trazendo de volta. Aleluia.
Aquilo que você achou até hoje que seria prejuízo para você, Deus está dizendo para você, eu estou trazendo de volta. Não vai ser prejuízo para você, mas dá seu jeito, não dá desculpa. Faça alguma coisa, se mobiliza, se coloca na frente. Faça alguma coisa com responsabilidade para o reino de Deus. Então nessa manhã nós temos uma escolha a fazer, Jesus. E a escolha é muito prática que a gente tem que fazer. Deus está sendo prático e objetivo conosco nessa manhã. De que lado você está? Você está do lado de Geazi? Ou você está do lado daqueles que vão transicionar, vão crescer, vão trabalhar, não vão dar desculpa, mas vão ver o machado flutuar? E sabe o que é melhor? Eu não posso dar essa resposta para você. É você quem precisa responder isso. Porque Eliseu não perguntou para ninguém: vocês não estão achando que está pequeno aqui? Vocês não estão achando que tem que aumentar? Que está apertado aqui vocês? Na escola fica muito apertadinho junto aqui. E uma escola de profeta, irmão. Eu imagino que era um negócio sobrenatural. Eles profetizavam, Deus usava nos dons, irmãos. Esse é o sonho da igreja do Senhor. Irmãos, deixa eu ser muito sincero com você. A igreja está perdendo muito tempo com a igreja. A igreja tinha que estar, irmãos, perdendo, teoricamente, o tempo com os perdidos. Mas a igreja está perdendo tempo com a igreja. Por quê? Porque o pastor comentou, o Daniel me abraçou. Para mim ele só pegou na mão. Meu Deus. O pastor ama mais o Daniel que eu. Você viu que o pastor saiu essa semana para comer do fulano? Ele nunca me chamou para comer. Não, você que nunca me chamou para comer. O dia que você me chamou, eu vou. Pronto. Verdade. Atenção. E assim também no nosso meio. A irmã, sempre com as irmãs conversa melhor. Comigo ela não dá risada desse jeito. Nós estamos perdendo tempo, irmão. Sabe o que é isso? Gente leprosa. Gente que só quer arrumar confusão, irmão. Só quer. Gente quando abre a boca para fazer tudo. Não acrescenta, não edifica. Então hoje, irmãos, é um dia de decisão. Que decisão é essa? Nós precisamos tomar uma atitude. Ou nós somos Geazi, ou nós somos aqueles que estão prontos para transicionar. Amém. Amém. E a minha oração é que a gente cresça junto. Amém. E que chegue no final do ano a gente fala: eita, pastor, foi bom demais largar o Geazi para trás, pastor. Foi bom demais, pastor, tomar umas decisões que mudaram a minha vida completamente. Pastor, minha casa já não é mais a mesma, minha família já não é mais a mesma, meu chamado já não é mais o mesmo, meu ministério já não é mais o mesmo, porque, irmão, ministério não é meu, não, ministério é nosso. O chamado não é meu, o chamado é nosso. Irmão, eu sozinho não faço nada, eu preciso de você. Amém, aleluia. É por isso que eu estou te encorajando essa manhã a posicionar. É por isso que eu estou te encorajando essa manhã a dizer: eu não vou ser o leproso da igreja. Amém, aleluia. Eu vou ser aquele que trabalha, aquele que ajuda com responsabilidade. Pastor, mas como é que eu faço? Começa. Põe o pé na frente. Sabe o que o povo de Israel estava acostumado? Acostumado a pisar na bola, e Moisés ia lá correndo e falava para Deus: não, Deus, perdoa, nem assim. Eles queriam dizer outra coisa e tal. Aí Deus falava: tá bom, mas eu perdoo eles. Aí Moisés ia caminhar com o povo. Passava um pouco, o povo pisava na mão, não vem Moisés: não, Deus, está aí. Eles estão tristes, estão cabisbaixos, está com fome, crente com fome, o senhor sabe como que é. Então, perdoa. Aí o Deus falava: tá bom, perdoa. Mas teve um dia que Deus já tinha tirado eles do Egito, e eles estavam em transição para a terra que manava leite e mel, e eles chegaram diante de um mar. Faraó com seus carros e cavaleiros vindo atrás. Vem Moisés, e o povo começa a comer de novo, reclamar de novo. Moisés corre lá e fala: Deus, sabe o que Deus falou para ele? Por que clamas a mim, Moisés? Falou assim: mano, porque sempre funcionou.
funcionou. Eles reclamam, eu venho aqui, olha, o senhor alivia a barra. Sempre funcionou. Eles murmuram, eu venho aqui, peço perdão para eles e o senhor alivia a barra. Sabe o que Deus falou? Hoje não vai dar certo isso não, eles. Vai lá e fala para eles: diga meu povo que marche. Sabe o que Deus falou? Quando eles tomarem uma atitude. Está muito cômodo, irmão. Pede, Deus faz. Pede, Deus faz. Pede, Deus faz. Não, agora Deus está falando. Quer transicionar? Marcha. Amém. Quer transicionar? Põe a mão no arado. Quer transicionar? Trabalha. Quer transicionar? Larga o Geazi para trás. Então, nessa manhã, somos nós quem precisamos corresponder a essa palavra. Amém. Somos nós quem precisamos dizer para essa palavra: é sobre mim que o Senhor está falando, Senhor. Sou eu que quero trabalhar. Eu não sei por onde começar, mas eu vou começar. Eu não sei por onde começar, mas eu vou começar. Ah, pastor, mas já tem tanto voluntário, sempre cabe mais um. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se um dia precisa trocar uma lâmpada, não. Meu irmão, você vai trocar uma lâmpada? Não, vem trocar. Onde é isso aqui? Ah, pastor, mas só tem 3 placas, vamos fazer 10. Amém. A Aleluia. gente fica bem lá da outra esquina, ó, a 50 metros da nossa igreja. Você vai louvar o Senhor. Aqui é o dia da sua vitória. A gente vai, eu venho lá da Duque de Caxias com placa. Amém. Aleluia. Esse é o Glória a problema. Deus. Amém. Só não me arruma desculpa. Eita Deus. Você está entendendo? Amém. Dá para fazer. Amém. Dá para fazer. Sim. Ai, pastor, a gente precisa fazer evangelismo, querido. Quer saber a minha opinião sobre o evangelismo? Eu não quero só entregar papel. Porque entregar papel, irmãos, eu contrato uma empresa que entrega. No sinaleiro, em qualquer lugar que eu quiser. Mas eu quero que você evangelize lá dentro da tua casa primeiro. Eita Deus. Está escrito de que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Então, olhe suas prioridades primeiro. E agora? Aquele que cuida das coisas do Senhor e não cuida dos da sua própria casa, negou a fé e é pior que o infiel. Eu não quero você ganhar um filho de alguém se antes tem ganhado o seu próprio filho. Eita Deus. Eu não quero você ganhar o pai e a mãe de alguém se você tem ganho o teu pai e tua mãe primeiro. E não sabe onde que esse ministério nosso começou? Dentro da minha casa. Sabe onde é que esse ministério começou, irmãos? Na varanda da nossa casa. Sabe quem? Que o pastor Siná e a pastora Júlia nos ralaram para ganhar primeiro, para depois começar a fazer a obra? Os seus filhos. E tem gente, ai pastor, eu sou hipácrita. Não, vai no teu vizinho do teu lado. Que está enfermo, que está precisando, e fale para ele que você congrega num lugar que Deus se faz presente e você quer que ele venha aqui. Não vira o cabeção não, irmão. Larga esse negócio. Coisas simples, práticas. Não é só entregar papel. E tem uma outra coisa. Coisa terrível. Coisa terrível. É você entregar o papel de uma igreja e as pessoas saberem quem você é de fora da igreja. Coisa terrível. Você fala, mas eu não estou na igreja. A pessoa fala, eu te conheço. Fofoqueira. Te conheço, caloteiro. Te conheço, mulherengo. Piscou para mim no açougue semana passada e vem querer me dar panfleto de igreja agora. Você está entendendo? Você está entendendo? É transicionar, irmão. Nós precisamos chegar no nível. Irmão, a minha oração. Sexta-feira aconteceu conosco aqui. O irmão falou que vinha hoje de manhã. Não sei, não apareceu. Sexta-feira aconteceu conosco aqui, irmão. Essa é a igreja que eu sou, irmão. Essa é a igreja que eu quero, irmão. Nós chegamos aqui sexta-feira, irmãos, um frio danado. O camarada estava ali, irmão, colocando os papelões ali. Ai, pastor, eu sinto paz quando eu durmo aqui embaixo. Irmão! Eu falei para ele, mas você não vai não. Você vai dormir agora não. Vai começar o ponto 7 horas. Ué, mas eu posso entrar? Na Paula foi lá no carro, pegou um casaco da Kézia, já colocou no camarada. A Laura correu lá na casa dela, já
esquentou uma janta para ele, nós já sentamos ele numa cadeira, ele jantou, já estava com um casaco. Falei, ó, 5 minutos começa o culto, você pode entrar, sentar e participar. Amém, aleluia. Sentou, participou, oramos por ele. Ah, pastor, mas ele não está aqui hoje, mas eu fiz. Deus, aleluia. Ah, pastor, mas então esse cara nunca vai sair cedo. Eita Deus. Esse cara um dia vai chegar, irmão, vai chegar um momento que ele vai contar para as pessoas, ele vai dizer assim, olha, um dia, cara, um dia eu estava à margem da sociedade. Um dia eu estava deitando em papelões no frio, debaixo da marquise de uma igreja. Aquela igreja me deu um casaco, me alimentou e me deixou entrar para ouvir uma palavra. Amém, Jesus. Mas nós precisamos de mais gente para trabalhar. Nós precisamos de pessoas que queiram transicionar trabalhando. Mas para que a gente trabalhe, a gente tem que largar o geazinho para trás. Amém, aleluia. Você entende isso? Amém. Quero que você fique de pé, por favor.